E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de um dos romances mais falados de todos os tempos de Hollywood, tá? Nós vamos falar de Justine, o romance de Justin Timberlake com Britney Spears. Hoje a gente teve aí a feliz susto, né, 20 anos depois de Britney postar um TikTok dançando a Filthy, né, música single do álbum Man of the Woods. E nós temos uma resposta do Justin que logo depois foi apagada. E ela até mencionou isso sobre o término dos dois, né, que foi uma coisa gigantesca, mas que ele era um gênio quando o quesito era música. Hoje a gente vai falar desse romance, o que rolou, o que não rolou, enfim, vai ser uma história bem completa que eu acho que vai ser bem legal. Se você não é inscrito aqui no meu canal, já quero aproveitar para te convidar para vir fazer parte da comunidade. Aqui eu tô sempre falando de música pop e outros temas relacionados. Tem vários vídeos sobre Britney Spears aqui, se você é fã dela. Dá uma passadinha na playlist, ela fica sempre aqui em cima no cantinho. Quando o vídeo acabar, também tem ela aí de novo, aparece como sugestão para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar algum assunto lá que vocês vão curtir, tá bom? O primeiro aí fato que a gente tem que falar sobre esse relacionamento da Britney com o Justin, né, é que ele foi o relacionamento mais falado desde o anúncio da Courtney Love com o Kurt Cobain, tá, que foi o grande romance dos anos 90. A Britney com o Justin vieram logo após, né, na geração seguinte. Pra gente poder começar a falar de como essa história dos dois começou, vamos voltar no tempo, na época que a Disney ainda tinha o Clube do Mickey, né? A Disney, gente, não tem como a gente dizer que ela é o centro preparatório, escola preparatória para grandes astros nascerem. A gente tem vários grandes atores que passaram pela Disney no passado, hoje são super reconhecidos aí, enfim, músicos também. A Disney, ela nesse ponto, ela é completa. E não seria diferente com Britney e Justin, né? Os dois participaram do Clube do Mickey quando eles ainda eram crianças. E uma coisa que é interessante é que o Justin, ele era muito amigo da Britney já no Clube do Mickey. E certo dia, em uma brincadeira lá assim, eles deram um beijo, né? A Britney deu um beijo nele. E isso de certa forma mexeu muito com a Britney, e ela já falou disso. Ela sentia que ele era realmente uma pessoa especial e ele também tinha um crush gigantesco já por ela naquela época. E ele falou isso também depois, que aquele beijo, que o contato de estar perto dela, enfim, tinha um sentimento a mais. Só que como tudo que é bom dura pouco, né, gente? Infelizmente o Clube do Mickey acabou. E por esse término acabaram que Britney voltou pro Kentucky e o Justin foi seguir outra coisa na carreira dele. Pouco tempo depois, eles entraram na carreira musical, né? O Justin sendo parte do NSYNC e a Britney também assinou com a Jive Records, né, para poder lançar a carreira dela, né, que veio aí com Baby One More Time. Que a Britney fala no diário dela da MTV que o contato que ela teve quando ela viu o Justin a primeira vez foi de sentir que os sinos badalavam em relação a isso, ou seja, ela sentia que aquilo ali por ele ia ser uma coisa que ia ser pra sempre. Um fato interessante foi que a gravadora falou para os dois não declararem publicamente o relacionamento, para eles manterem o máximo possível em segredo. Mas já estava rolando um murmurinho da possibilidade disso acontecer por ele ter sido visto com ela algumas vezes e outras coisas que aconteceram na época. Nos anos 2000 eles anunciaram oficialmente esse relacionamento, e um ponto interessante foi que eles já estavam juntos há quase um ano desde quando eles anunciaram publicamente isso. Então pensa só, artistas que estavam com carreiras extremamente grandes, né? A Britney, que estava em um momento aí que ela estava estourando e vendendo feito água, fazendo turnê atrás de turnê, enfim, eles conseguiram manter esse relacionamento em segredo ainda. É uma coisa difícil de acontecer, mas eles conseguiram. Ainda por cima naquela época que o povo perseguia eles loucamente. Fizeram uma fonte de fofura em pessoa. Quando eles foram no VMA juntos a primeira vez, eles declararam o seguinte: fomos amigos por muito tempo, até que percebemos que estávamos apaixonados, então nós começamos a namorar. Um fato era que as declarações deles, gente, eram aquelas coisas super doces, aquela coisa que tinha: ai, Justin, ai, eu acho você tão bonito. Ai, Britney, você é tão linda, nossa, aqui ó, babei.
Então era aquela babação dos dois lados, em todo o tempo. Britney falava que o Justin foi muito importante para ela porque o humor dela mudou. Ela mesma disse que ela era uma pessoa que tinha um humor brincalhão, mas ele junto com ela fez aflorar mais ainda e despertou o melhor dela. Eu acho que por isso que os fãs ficam sempre tão assim atordoados quando a gente fala dessa história dos dois, porque a gente claramente percebe que ele foi o grande amor da vida da Britney. Ela não gostou de mais ninguém como ela gostou do Justin, isso é um fato. E, obviamente, de um relacionamento pro outro, a pessoa vai calejando e coisas vão fazendo barreiras, né? Mas é notório como, vendo tudo o que aconteceu na época, a gente percebe que aquele amor adolescente foi muito forte. Quando a Slave for You estreou no TRL, o Justin tava lá também, e ele rasgou elogios, obviamente, pra ela, falando, nossa, ela não é linda? E assim, era literalmente uma história de amor que todo mundo assim, se deliciava em ver os dois juntos, porque eles eram muito carinhosos, e esse carinho é uma coisa assim que as pessoas hoje em dia mantêm aquilo mais em off, né? Mas naquela época eles não tinham o medo de manter em off em nada. Eles mostravam os sentimentos deles ali à flor da pele mesmo, porque eles sentiam que isso era o que era eles de verdade, entende? Mas é aquele negócio, né, gente? Nem todo muro de castelo é firme o suficiente, né? Uma das coisas que mais incomodava o Justin, né, e assim também a Britney, era a história da virgindade dela, né? A virgindade dela era uma coisa que era discutida sempre. E ela deixava claro que ela queria casar virgem. E aquilo, de certa forma, incomodava ele, porque era bem óbvio que os dois já tinham relações e ele sentia que aquilo ali, manter aquilo era importante para ela. Então ele ficava incomodado com toda aquela situação. E chegou a dizer que chocolate é tão bom quanto o orgasmo, gente. Então assim, como que ela vai fazer isso se ela nunca tinha sentido um, entende? Então é meio louco de pensar. A Britney não batia muito bem da cabeça já, gente. Sempre foi nesse ponto assim muito crazy. John Wright chegou até a dizer, gente, que ele ia dormir na casa da Britney ia dormir na casa dele, sabe? Eles saíam escondidos. Então, assim, a relação dos dois, por já ter mais de um ano aí funcionando, né? Antes deles assumirem publicamente, a vida deles já eram muito construídas juntos e a intimidade também era muito aflorada. E a Britney, sendo louca dos signos, né, como sempre culpava o signo. Ela falava que ela era uma pessoa temperamental e que sempre que rolava discussão entre eles, ela era a pessoa que vinha pedir desculpa, porque ela sempre exagerava. E louca dos signos, né? Ai, porque eu sou sagitariana. Olha Britney. Fala nada, tá linda? Um ponto que de certa forma começou a fazer com que o relacionamento dos dois ficou desequilibrado, né? A gente tem, obviamente, a questão da rotina, né? Não tem como a gente negar que ele e a Britney não tinham rotinas absurdas. A Britney estava em um momento da vida dela que ela estava num segundo álbum, quase passando por um terceiro, né? Que ela estava com plano já para aquele terceiro álbum, que ela ia entrar numa grande turnê, tudo ia rolar de novo, enfim. Era muita coisa acontecendo, entende, gente? Por mais que ele tenha feito música pro álbum dela e coisas do tipo, o desgaste vem acontecendo pela falta um do outro, né? Fica preenchido com outras coisas, isso vai afastando as pessoas. Assim, também estava vivendo um momento da vida dele difícil, gente, porque ele estava no N-Sync, sabia que o N-Sync ia acabar, afinal de contas a banda tinha, de certa forma, um prazo de validade, né? E ele já estava começando a partir para a carreira solo dele, então tinha muita coisa envolvida acontecendo que tava deixando os dois vivendo a flor da pele, né? Eu acho que isso é uma coisa que não tem como negar mesmo do momento ali no final de 2001, né? De certa forma, o pessoal acreditava que isso ia gerar uma competição entre os dois, né? Pra saber quem vendia mais, quem tinha uma carreira mais abrangente, quem era mais foda, enfim. Só que a Britney deixava claro que isso não era uma coisa que nem passava pela cabeça dela. Isso era completamente assim, feito por ideias de tabloides. A Britney tinha certeza que a única coisa que ela queria era amar o Justin. E ela deixava isso claro sempre que ela falava dele. Quando começou o negócio a ficar ruim, gente, o Justin declarou que eles estavam escalando montanhas diferentes naquele momento, né? E depois acabou que assumiram o fim do relacionamento, né?
Porque, como sempre, começa um murmurinho aqui, um murmurinho ali, de repente chegou o momento que eles assumiram publicamente o negócio. E o Justin falou que amava a Britney, mas que ele sabia, que ela sabia no caso, por que esse término tinha acontecido, né? De certa forma parecia que ele escondia alguma coisa, e era essa alguma coisa que a gente veio saber depois dessa suposta traição da Britney com ele. O Justin parece que tentou correr atrás dela, fazer esse relacionamento acontecer de novo, eles reatarem, até porque ele foi visto saindo do novo apartamento dela em Nova York várias vezes pós o término deles. Então parecia que era uma coisa que assim, que o Justin ainda estava tentando consertar um negócio e a Britney também, mas o sentimento ficou machucado. Mas de certa forma parece que começou uma disputa entre os dois. Uma disputa parecendo para ver quem machucava mais o outro ali, né? Temos aí, por exemplo, o que aconteceu depois desse término desses encontrinhos deles, né? Rolava boatos que a Britney estava saindo com Ben Affleck, para vocês terem uma ideia. E assim o Justin também começou a sair com Janet Jackson, um dos ídolos da vida da Britney. De certa forma parecia que era para poder passar um ciúme, alguma coisa do tipo, enfim. Cada um interpreta da melhor forma. Até uma entrevista o Justin chegou a falar que o sexo dele com a Janet era tão forte que ele nem sabia direito como tocar ela. Obviamente, gente, a Janet já era uma pessoa bem mais velha, já tinha uma experiência de vida, né? Ele era tipo o sugar baby da Janet. Sem contar também, gente, que Britney tava sofrendo rumores que estava tendo relacionamento com Leonardo DiCaprio. Ela chegou a ir embora da festa do Ben Affleck, por exemplo, no carro do Jared Leto, né? Mas a única coisa que ficou comprovada disso tudo foi na noite que ela teve com Colin Farrell. Isso daí, na época, foi super falado também. O negócio ficou preto, né? Quando a gente chegou no momento da JK Magazine aí, que a Britney falou que esse cara que ela tava saindo, ele era tão fofo, tão incrível, que ela nem prestava atenção nas coisas que eles faziam juntos, que ela só ficava olhando pra ele. E pouco tempo depois, o Justin também começou a ficar com a Alyssa Milano, e assim fazendo mais assim, tipo, ataca da direita, ataca da esquerda, ataca da direita, ataca da esquerda. Resultado disso, as carreiras faziam assim, ó, impulsionadésimas, horrores. Em fevereiro de 2003, a Britney chegou aí na festa de aniversário do Justin, mas ela saiu bem rápido da festa por causa que viu ele rodeado de outras mulheres. Isso teria incomodado ela horrores e feito assim ela, ó, vazar do local. E nunca, né, gente? Ao mesmo tempo, a Britney também arrumou uma das maiores confusões da vida dela, que foi o Fred Durst. O cara falava que ele com a Britney tinha um romance, que ele estava completamente apaixonado por ela. Ele era hiper doente por causa dela. A Britney chegou a negar toda essa história e falar, gente, isso nunca aconteceu. E o cara ficou putaço com ela, falou que se sentiu humilhado por causa de toda aquela situação e afins. E foi esse babado aí que o trem, mais uma vez, ficou feio, né? O cara com a dor de cotovelo, né, falava que o Justin era um gay, falava que ele ficava ligando pra ela, procurando ela de 5 em 5 minutos, falando pra ele voltar pra ela, enfim. O cara falou um monte de coisas e Britney, como sempre, negando. Mas um dos fatos, gente, que assim, é tão falado sobre esse assunto foi da suposta traição, né? Traição essa que teria sido o que fez chegar ao fim. O Justin tinha um melhor amigo, né? E esse melhor amigo chamava Wade. O Wade, ele era coreógrafo, né? Ele trabalhava com coreografias pro NSYNC e afins, ele era muito amigo dele. E aconteceu que ele encontrou um bilhete desse Wade, amigo dele, endereçado para Britney, com algumas coisas sendo faladas nesse bilhete. E esse bilhete teria comprovado a traição da Britney, né, com ele. Tudo isso acontecendo pela ausência do Justin por causa das maratonas de shows, da Britney também pelas maratonas de shows, enfim. Tudo isso parecia que foi uma forma de suprir a carência de um momento. Um fato, gente, foi que durante a promoção do álbum Justified do Justin, ele deixava bem claro que esse assunto dele com a Britney era usado muito como pauta de marketing, o que foi uma coisa assim, inteligente a ser feita, né? Afinal de contas, vendia muito o nome dele e fazia ele ficar cada vez mais em alta.
Com o lançamento do álbum, ele lançou o primeiro single, que foi Cry Me a River. E nesse clipe de Cry Me a River, ele colocou uma menina participando nesse clipe, que era a cara da Britney. Usava a mesma boina que ela usa no clipe de Overprotected, enfim, idêntica a Britney. Por mais que ele tenha negado que não era a Britney, é bem claro que o videoclipe tem a ver com a Britney. Depois de muito tempo, o Timbaland deu uma entrevista e ele confirmou que Cry Me a River realmente tinha tido o intuito de ser falado sobre Britney mesmo, e que o Justin tinha comentado sobre o assunto com ele nas sessões de gravação do álbum. Então, please, né? Não é nada mais de novo sobre o sol. Em uma entrevista para Diane Sawyer, né, que era muito famosa por entrevistar celebridades no começo dos anos 2000, a Britney falou que tinha realmente errado e que tinha acontecido uma coisa muito triste entre os dois. Por isso o relacionamento deles tinha chegado ao final. E ela falou isso em lágrimas, super mal, por causa desse assunto aí. Britney também fez uma música sobre esse assunto e é bem claro assim que a canção Guilty, que não foi lançada, né, que ela foi gravada para algum momento ali entre o álbum Britney, né, aquela música não... Bring the Zone pro Britney, desculpa. Aquela música falava realmente sobre aquele momento. E era notório como a Britney debatia essa questão da parcela de culpa e coisas do tipo, parecendo realmente uma resposta a Cry Me a River. Era bem claro, gente, que por mais que Guilty não tinha sido lançada, Everytime foi. E Everytime foi literalmente uma música que a Britney despiu totalmente, dando uma resposta fofa como ela é, né, para aquele momento ali. E ela fala exatamente sobre a música ser a desculpa dela a tudo que aconteceu. Um fato que os fãs sempre discutem e que, principalmente naquele vídeo que eu fiz sobre o breakdown da Britney, foi comentado, foi que o pessoal acha que o Justin, ele realmente foi o primeiro a já contribuir com o breakdown. Eu particularmente acho que não, por causa que a Britney parecia bem anos depois daquilo. Literalmente no Chaotic a gente teve uma amostra de como a Britney tava diferente, entende? É por isso que eu acho que essa coisa da Britney começou a acontecer quando ela começou a andar com amizades erradas, quando ela conheceu o Kevin. Eu acho que aquela fase que ela passou ali com o Justin foi mais de uma desilusão adolescente. Quando ela já estava adulta, né, e ela conheceu o Kevin Federline, era bem óbvio que tudo nela tinha mudado. É por isso que eu não avalio nessa ótica, tá? Mas isso é apenas a minha opinião, gente. Obviamente vocês têm todo o direito de discordar e dar também a opinião de vocês sobre esse assunto. Anyway, gente, o que vocês acham desse assunto aí? Vocês são a favor desse Justin aí voltar um dia? Vocês sonham ainda com isso? Conta pra mim que eu quero saber. Particularmente a gente sabe que os dois têm vidas feitas, né? Que cada um tá no seu caminho, mas depois da mensagem de hoje, digamos que a gente ficou meio tipo... What? 20 anos sem falar no assunto, né, gente? Ninguém tem ranço da pessoa por 20 anos. É isso aí, gente. Ó, beijo pra vocês e comenta aí que eu quero saber sua opinião, tá? Até o próximo vídeo nosso.